Seja muito bem-vinda a mais um programa Vestir Intencional. Aqui eu te ajudo a trazer para o mundo, a vestir de fato aquele estilo que só você tem, com foco e com confiança naquilo que tem a ver com você, que faz sentido para você, sem essas regras esdrúxulas, genéricas, que não dizem absolutamente nada e que você não sabe de onde estão vindo. Então, aqui nesse programa, a gente conversa sobre como você veste mesmo aquilo que tem a ver com você. Muito bem, já vi que a Audrey tá por aqui também. Bom dia! Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o tal do armário inteligente. É um tema que rende. Um tema um pouco controverso, mas um tema importante. O que as pessoas consideram um armário inteligente quando esse tema vem à tona, né? Tem algumas variações. Tem gente que considera um armário inteligente a tal da cápsula. Tem gente que não se prende aos números, mas fica naquela história de comprar mais neutros, de comprar peças clássicas, de investir em boas peças clássicas e neutras e gastar menos dinheiro com aquilo que é colorido e ter poucas opções dessa no armário, porque supostamente o neutro e o clássico são mais fáceis de combinar. Como vocês sabem, eu morro de preguiça dessa ideia do neutro como obrigatoriamente bom, da cápsula. A única cápsula que eu gosto, e com ressalvas, é a cápsula de café. Só que ela facilita a minha vida, porque nem a cápsula de café sai ilesa, que ela tem uma série de problemas. Então, por que eu acho que isso é ruim? Se você caiu aqui agora e nunca me viu problematizando o armário cápsula, vamos lá. Eu vou refrescar isso para você. Porque não se trata de quantas peças você tem, mas sim de quantas peças funcionam na sua vida, considerando principalmente o seu estilo, mas também questões práticas, tipo o clima, tipo a frequência com a qual você lava a roupa, de que forma suas roupas são cuidadas, se é na máquina de lavar, se você é aquela pessoa que usa a secadora, se você manda na lavanderia, se tiver que mandar na lavanderia, se você olha a etiqueta ou se você arranca a coitada da etiqueta, que é a melhor amiga do seu armário, e nem sabe como cuidar. Então, assim, tem uma série de coisas pra gente pensar antes que tem que fazer sentido na sua vida, que você tem que considerar. Até essa ideia do versátil, como a Alicia falou, algo versátil. Versátil é uma palavra que me agrada. Coringa é uma palavra que eu abomino. Porque eu gosto de jogos. Eu gostava de jogar baralho quando eu era mais nova. E no baralho, se eu fizesse uma canastra com Coringa, dava ruim. Porque eu ia perder ponto na canastra. Eu ia ter um puta de um trabalho para reunir as cartas certas. E eu ia enfiar um Coringão ali no meio. E o Coringa ia me tirar metade dos pontos da canastra no buraco, mas nem no baralho o Coringa é bom. Então, não tem esse negócio de Coringa. A peça Coringa, ela não existe. E se ela foi comprada porque ela é Coringa e não porque ela é o seu Coringa, porque ela faz todo sentido no seu estilo, ela vai sujar a canastra real, que poderia ser o seu guarda-roupa. Se você realmente for a pessoa básica, e o básico a gente já teve até um Vestir Intencional aqui sobre isso, recomendo que você assista, inclusive depois de assistir esse, se você ainda não assistiu, ou se você for a pessoa clássica, que também rende muitas e muitas e muitas aspas, não tem nenhum problema com isso, mas você precisa saber se você é de fato essa pessoa ou se você comprou uma ideia do básico porque alguém disse que era certo ou porque na correria da vida isso parece muito mais fácil para você. Eu já perdi as contas e toda live eu acabo lembrando de algum caso desse tipo, de quantas pessoas começaram o meu curso Liberte Seu Estilo, por exemplo, ou fizeram uma consultoria comigo, falando eu sou super básica, eu tenho muito preto, branco, cinza, eu gosto dessas coisas, isso tem tudo a ver comigo. E na primeira cutucada começa a sair uma saia laranja, uma calça quadriculada, uma blusa florida. Esses dias mesmo tinha uma aluna do Liberte falando que ela não gostava muito de estampas, de mistura de estampas, e as referências visuais dela eram super estampadas, mas o que ela interpretava como estampa era diferente. Eu já tive um caso desse também na consultoria, uma coisa que acontece com frequência. Então, é super importante que você entenda, primeiro, o que é exatamente esse básico seu, o que faz sentido para você, e se você comprou essa ideia porque é aquilo que te representa, ou se você comprou essa ideia porque supostamente ela vai facilitar
a sua vida. Ontem, aliás, falando no Liberty, eu postei um print do comentário da Bia, que é uma das alunas dessa turma que está acabando agora. Na aula de encerramento, ela deixou um comentário que ela dava adeus ao estilo tradicional, que um teste genérico que ela tinha feito antes do curso dizia que ela tinha, e esse teste não só errou, porque ela não tem absolutamente nada de tradicional na imagem dela, como o mais importante, o mais crucial relacionado ao estilo não estava sendo contemplado ali. Então é super importante que a gente sempre faça esse filtro. De onde você está tirando essa ideia? É aquilo seu mesmo? Aquilo faz sentido para você? Ou você precisa pensar com carinho e ressignificar, não, mas assim, entender melhor, desaprender algumas coisas que a gente aprende relacionada à moda, relacionada a estilo, que estão atrapalhando a nossa relação com o nosso armário. Então, para além de inteligente, já que inteligente é o que normalmente as pessoas consideram que combinam, que são as peças que combinam entre si, que é um armário que combina entre si, eu prefiro o que eu chamo de um armário genial. Por quê? O inteligente, ele vai funcionar e ele envolve algum esforço. Agora, genial é aquilo que é um outro nível de bom. É aquilo que não só faz com que as suas peças sejam mais fáceis de você coordenar, mas combinar com você antes. Porque não adianta nada você ter um armário que tem lá a calça jeans, a camisa branca, o blazer preto, a camiseta não sei o que lá, lisa, e qualquer outra peça que você leu em alguma lista genérica de peças coringas da internet, se essas peças combinam entre si e não combinam com você. Porque quando você vai chegar na frente do espelho, tem alguma coisa faltando. E essa coisa faltando precisamente é o seu estilo. Então, genial é aquilo que antes de combinar entre si, combina com você. Inclusive, é aquilo que combina entre si porque já combina com você. Porque se um negócio combina com você, as coisas meio que naturalmente vão se encaixando. Se aquilo faz sentido para quem você é e se aquilo faz sentido para sua vida, o combinar entre si, ele é muito mais fácil. Ele acaba sendo até um resultado natural das coisas. Então não faz sentido você escolher uma peça pensando, isso aqui combina com outra coisa apenas. Isso aqui combina comigo? Por que combina comigo? E aí, por que combina com você? Por conta desse aspecto, você vai conseguir combinar com outros aspectos. Eu considero genial aquele armário que possibilita o que eu chamo de efeito cartas do Faustão. As pessoas que eram jovens, ou crianças, no meu caso, ali na década de 80, 90, vocês lembram quando tinha aquela coisa de mandar uma carta pra Xuxa, uma carta pro Faustão, que ia ter um sorteio, ou que ela ia ler ao vivo, alguma coisa assim, e aí tinha aquele monte de envelopes, aquele monte de cartas, aí chegava o caminhão e despejava mais cartas, aí a Xuxa e o Faustão iam lá pro meio, aí as paquitas jogavam as cartas pro alto, ela catava qualquer carta ali, a carta que ela pegou deu e era aquela certa. Para mim, um armário genial é aquele armário que, se você fizer o rolê das cartas do Faustão com as peças e catar dois negócios do alto, ele provavelmente vai funcionar. E se não funcionar entre si por conta de algum aspecto, uma coisa tem um código de formalidade muito específico ou muito distante da outra, ou essa aqui é por conta de uma temperatura, sei lá, é super inverno e ela é super verão, e aí isso pode deixar separado, mas mesmo assim talvez tenha algum link, alguma coisa ali que você possa adotar para juntar essas peças, que é o que eu chamo de elemento de transição, inclusive. Então, é super importante você pensar sobre isso. E esse armário, ele não vai ser um armário necessariamente preto, branco, cinza, marinho, X. Ele pode ser um armário que tem estampa, ele pode ser um armário que tem cor, ele pode ser um armário que tem textura, ele pode ser um armário que tem modelagens diferentes, porque ele vai funcionar com você. E aí ele vai criar aquele problema, que é um problema que eu considero o melhor tipo de problema, que é aquele que quando você vai se vestir, você fica pensando, putz, eu queria usar esse look aqui, mas eu queria usar esse também, putz, mas essa peça, eu gosto tanto dessa peça, putz, mas eu podia usar aquele outro que eu adoro como aquela roupa fica em mim, e aí você começa, a ficar na dúvida, porque as opções parecem boas demais, e não quando você olha pro seu armário tá cheio, você tem até medo de puxar um cabide, porque você sabe que vão cair mais 4 peças juntas, e qualquer coisa que você veste, você fica pensando, eu não gosto dessa, mas eu não gosto dessa também, mas isso aqui tá horrível. Então, o armário genial, ele te possibilita o efeito contrário. Então, isso para mim é um armário que é bacana. O meu, por exemplo, como vocês sabem, ele cabe em uma mala, ele é bem sucinto e ele é composto de muitas e muitas peças que são estampadas, brilhosas, coloridas. Eu até gosto, e eu tenho algumas coisas que são pretas, por exemplo, ou marinho, que é até o neutro que eu mais gosto,
mais até do que preto, talvez. Mas isso representa uma parcela minúscula, porque o que dá liga no meu armário é o meu estilo. E o meu estilo tem estampa, meu estilo tem brilho, meu estilo tem pontos de cor bem fortes, peças bastante coloridas. Então é isso, o seu armário ele tem que funcionar para você e ele tem que ser construído para a sua vida. Não pode ser uma lista de peças genérica que você baixa na internet. A Valentina falou um negócio excelente. A gente seria o elemento de transição entre as peças que combinam conosco. É isso. Perfeito. Tem um elemento de transição que facilita a combinação, mas você é o elemento de transição entre as peças. É exatamente isso, Valentina. Matou aqui. Eu não gosto quando vou comprar uma roupa de brechó e a antiga dona arrancou a etiqueta. É justamente porque eu sigo a etiqueta que eu tenho roupas de muitos anos bem conservadas. Puxa, isso me deixa muito triste também. Quando você vai comprar um negócio no brechó e você fala, ai, não tem a etiqueta. Pra eu saber como que eu vou cuidar desse negócio agora. Eu entendo perfeitamente a sua dor, Audrey. Eu sinto isso também, quando eu tô lá, tipo, empolgadaça com uma peça e não tem a etiqueta. Ou então quando a pessoa, não é nem que ela arrancou, né, mas ela mandou fazer e daí não tem a informação, porque se as pessoas já arrancam a etiqueta do que vem na loja, imagina a porcentagem de pessoas que, de fato, quando vai comprar uma roupa, olha a etiqueta do tecido, porque na loja de tecido tem lá composição, cuidados, etc. Todo o tecido vem lá com um negocinho grudado, você poderia fotografar ou guardar, mas aí quando isso também vai para um brechó, vai para algum lugar, você perde. A Silvana tá aqui no Insta falando que ela corta as etiquetas que incomodam. Silvana, faça um favor pro seu armário. Antes de jogar essa etiqueta fora, tira uma foto dessa etiqueta com a roupa, armazena isso em algum lugar, porque o seu armário ele vai durar muito mais. Eu já contei aqui várias vezes de uma pessoa que uma vez eu me falar que as peças de hoje não duram mais como as peças de antigamente, que as peças dela não estavam durando e tal. E sim, é um fato, a qualidade das roupas diminuiu consideravelmente, porém, eu perguntei para ela, mas porque ela tinha me falado algumas marcas que ela estava comprando e eu sabia que aquelas marcas não deveriam ser assim tão pouco duráveis. Falei, mas mesmo você cuidando como tá na etiqueta, a peça se estraga assim, 1, 2 lavagens, porque era um negócio assim muito rápido. Ela falou, como assim? Da etiqueta. Porque ninguém fala, você não compra um negócio e a vendedora te fala. Você tem que olhar a etiqueta para saber que você vai cuidar assim, 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 assim. Você acha que assim, joguei na máquina, estendi no varal ou joguei na secadora e tá bom. Aí a peça se estraga. Aí o problema é do mercado. Não, mas às vezes o problema é do nosso cuidado. Então a gente precisa preservar a etiqueta, porque a etiqueta, ela conta isso pra gente, ela conta tudo, ela é maravilhosa, gente. Eu sei que ela pinica, mas a informação é preciosa que tá ali na etiqueta. Vamos lá, terá outro curso do Liberte Seu Estilo? Sim, vai ter em abril, né? Em abril a gente vai abrir turmas novas, então turma nova, então fiquem de olho que a gente vai divulgar essas informações em breve para quem quiser vir para o Liberte Seu Estilo. Vamos lá. Érica, mas não é mais fácil pegar a lista de peça coringa na internet, resolver a vida? Porque eu não quero ter que ficar me preocupando com essas coisas. Então, parece mais fácil, mas não é. Por quê? Porque quando você se olhar no espelho, como eu disse, aquilo não vai ter sentido para você. Uma vez, eu não lembro que post eu fiz falando dessas peças mais genéricas e tinha até um comentário de uma pessoa falando assim, eu comprei o armário da revista e eu não usei o armário da revista, porque eu vestia, mas eu não era a pessoa da revista, não tinha nada a ver comigo aquilo que a revista mandava, aquelas listas, né? Então, é isso. E construir esse armário, que eu chamo de genial, é simples, mas ele não vai ser exatamente fácil como baixar essa lista. Por quê? Essa lista pode resolver um problema, que é entender como as peças supostamente combinam. Mas quando você se olhar no espelho, faltando essa equação, você da equação, vai ter alguma coisa ali que vai ser algo que você não vai nem conseguir identificar se você não olhou para o seu estilo antes. Então, sim, você vai precisar se dedicar ao desaprendizado de várias ideias super erradas, que empurraram pra gente nas últimas décadas relacionadas a estilo e aprender um tanto sobre si mesmo e sobre seu estilo, mas isso não precisa ser complexo, não precisa ser um negócio super difícil. Inclusive, a Silvana perguntou aqui do Liberte, você pode ter o apoio de um curso como Liberte Seu Estilo para isso, e você vai precisar investir com curso ou sem curso um tempinho para olhar para si, como todas as coisas, gente, que valem a pena na nossa vida, mas no longo prazo isso compensa. Até porque, em outras lives eu já falei sobre isso, o trabalho a gente já tem, porque um armário que não funciona, ele te dá 1000 vezes mais
mais desgaste? Você acorda, você não sabe por onde você começa a se vestir, porque, tipo, né, você não gosta de nada, ou você não consegue achar as coisas que você gosta, as roupas vão se desgastando por conta do atrito. Tem gente que chega ao cúmulo de comprar móvel porque acha que precisa de mais lugar para guardar as roupas, mas na verdade precisa fazer um filtro, porque tem roupa ali que não serve. Então, dinheiro que você gasta que fica parado no armário e que faz com que você gaste mais, uma série de problemas que isso vai acarretando quando você vai trazendo coisas sem pensar no seu guarda-roupa. Inclusive, falando em desaprendizado, falando no Liberte Seu Estilo, a gente não vai ter, antes que eu me esqueça, que eu deveria ter avisado isso no começo, aliás, estilo livre e vestir intencional nas próximas 2 semanas, mas é por um bom motivo. A gente vai ter live de segunda a sexta, nessa semana e na próxima, ao meio-dia do horário de Brasília. Então, todo dia vai ter algum tipo de live. Essas lives, elas não vão ficar gravadas, então se organiza para assistir, 12h30, segunda-feira, a gente começa, e aí não vai ter quarta às 5 da tarde e não vai ter sábado que vem às 8h30 da manhã. Se organiza, que a gente vai a fundo nessas questões. O que é o jeito errado que as pessoas fazem quando elas constroem o guarda-roupa? Primeira coisa é pensar que um armário ele tem que ser construído de uma vez só. Leva tempo. Inclusive, eu tenho uma birra enorme com aqueles programas de televisão, porque, além de tudo, eu considero aqueles programas o pornô do estilo. Por que eu considero aquilo pornô do estilo? Vocês já viram aqueles estudos que falam sobre o quanto é problemático para as pessoas assistirem tanto filme pornô que elas idealizam como o sexo deve ser, principalmente homens, e aí não consegue, né, transar como na vida real funcionaria, porque ali é tudo idealizado, filmado, minuciosamente controlado, etc. Esses programas de televisão, além de tudo, eles te vendem a ilusão que é assim, você vai jogar o seu guarda-roupa inteiro fora, aí você vai dar um rolezinho de 4 horas no shopping e você vai voltar com um guarda-roupa novo. Assim, perfeito, mágico, e isso vai resolver todos os seus problemas. Não vai, assim como o sexo não é igual o do filminho lá, pornô, a construção do seu armário não é assim. Isso estraga a nossa cabeça. Por quê? Você tem que olhar para o seu estilo direito, você tem que filtrar, você tem que digerir algumas informações, né, de acordo com o momento que você está na sua vida. Você tem que planejar aquilo que você vai fazer. Você tem que ter paciência para comprar, porque não existe roupa pronta, como eu sempre falo. Então, você vai ter que pesquisar, você vai ter que encontrar uma peça que se aproxime muito daquilo que tem a ver com você e mandar ajustar aquela peça para que ela fique perfeita. Então é isso, não funciona você jogar tudo fora e sair comprando de uma vez, porque você também vai se deixar levar por uma série de coisas, tipo a empolgação da loja, aquela peça que pareceu maravilhosa no manequim, mas que você não refletiu tanto assim quando você chegou a provar a peça, as estratégias que as lojas usam para que você consuma muito mais, a estação que você está do ano. Então, tem uma série de coisas quando a gente entra nesse negócio de... E eu recebo mensagem disso todo dia. Eu preciso jogar meu armário inteiro fora e construir ele do zero. Não existe construir do zero. Não existe. A gente não começa absolutamente nada do zero. Existe entender o que não está funcionando e o que precisa melhorar e trazer essas coisas aos poucos. Então é super importante a gente esquecer, em primeiro lugar, essa ideia de que eu vou jogar tudo fora e magicamente eu vou trazer coisas novas e vai resolver. Não vai. Ele não vai ser construído de uma vez. Se você quer um armário bacana, você tem que dar tempo para construir o seu armário. E dar tempo não é no sentido de, eu vou demorar 6 meses só pensando nisso. Não. Você consegue ter uma estratégia que, aos poucos, você vai incorporando coisas e vai entendendo o que funciona na sua vida. E beleza, deu um tempo, ou tem uma grana no orçamento que você pode investir em trazer uma peça nova, você vai lá e traz aquela peça. Aí beleza. Aí tem até a história da compra por oportunidade que muita gente faz, né? Quando vem uma compra por oportunidade que for uma oportunidade real, quando você sabe o que tem que ter no seu armário, você olha para aquilo e fala, isso aqui é uma oportunidade de fato. Então, se dá o tempo para casar essas compras é super importante. Minha mãe tem aversão a etiquetas, reclama que coça, piquei. Eu pisquei, tem etiqueta cortada até das minhas roupas. Olha, até das suas roupas é triste, mas fala para ela fotografar, Jaqueline, deixar anotado em algum lugar. Bom dia, Daniela. Bom, vamos lá. E o que eu considero, então, certo na hora que a gente está construindo o guarda-roupa? Primeira coisa, seus padrões de estilo. Depois, ajustar isso à vida que você leva, a vida que você está construindo, que vocês também sabem que eu odeio aquela lógica de vista-se para a vida que você quer e não para a vida que você tem. Eu quero morrer. Cada vez que alguém falar isso, pedir
para ter um armário que não faça sentido na sua vida. Aí você vai ter um olhar carinhoso para reaproveitar o que está aí, como eu disse, ninguém precisa construir um guarda-roupa do zero. Até quem já passou por uma mudança corporal extrema, se a gente for pensar, sei lá, em alguém que fez uma bariátrica e aí perdeu uma quantidade grande de peso corporal em um curto espaço de tempo, mesmo essa pessoa, ela sempre tem um brinco, um acessório, um lenço, um calçado, qualquer coisa que pode ser aproveitada. Então não é, nem nesse caso, que é super extremo, não tem isso do armário zerado. E mesmo nesse caso, não é assim, fiz a cirurgia e acordei no dia seguinte. Não, leva uns meses ainda para esse corpo ir mudando. E ao longo desses meses, algumas coisas obrigatoriamente vão entrando. E essas coisas, elas podem ser aproveitadas. Então, mesmo em casos extremos, não rola. E aí, por último, como eu falei, você tem que ter uma lista de compras muito bem filtrada e planejada para que você faça isso aos poucos. Aí tem gente que fala assim, Érica, o meu estilo, ele parece super aleatório. Eu tenho medo de não conseguir casar as peças se eu fizer isso. Se eu não for na loja e comprar um conjuntinho e chegar em casa e usar exatamente daquele jeito. Tem um monte de gente que faz isso. Que é tipo, eu cheguei na loja, tinha uma calça no manequim com uma blusa e aí embaixo tinha um casaquinho que era a sugestão da loja. Levei os 3. Nunca mais eu consigo usar aquilo de outra forma. Confia na tia. Como eu disse aqui, se combina com você, se combina de verdade, se faz sentido para a sua vida, provavelmente vai combinar entre si. Só não vai combinar, como eu falei, se for clima extremo ou uma variação muito drástica de código de vestuário, mas é para combinar entre si quando estiver dentro de uma mesma faixa, porque combina com você. Outro dia, eu publiquei no Insta um trecho daquele vestido intencional sobre estampas que eu fiz algumas semanas atrás, e era um trecho sobre como ter estampa pode ser mais fácil, uma peça estampada ela pode ser até mais fácil de combinar com coisas do seu armário do que uma peça lisa, porque tem gente que até traz uma peça lisa colorida, mas fica morrendo de medo da peça estampada. E eu recebi um comentário maravilhoso de uma moça que ela falou, eu sempre achei que estampa era mais difícil de combinar, mas a sua explicação no vídeo fez todo o sentido de ser mais versátil. Então é isso, é aprender a olhar para as coisas sem essas regras aleatórias que a gente aprendeu. Ontem eu abri aquela caixinha no Insta, perguntei para vocês o seguinte, o que vocês amam, mas vocês têm medo de ter, de comprar, enfim, porque vocês acham difícil de combinar. Eu separei algumas coisas que me mandaram e eu vou comentar algumas delas. Primeira peça que eu anotei aqui, deixa eu pegar, foi calça estampada. Como calça estampada, como eu sempre falo, é uma coisa muito ampla, né? Vou fazer um recorte aqui do floral, mas olha que interessante. Hoje eu não estou no Pinterest, estou em outro aplicativo. Digitei aqui calça floral, chama Shop Look, se eu não me engano, esse aqui. De calça floral, só da gente pensar aquilo que eu sempre falo em categorias, só digitei floral pants. Olha a quantidade de variedade, não só de estampa e cor, mas também da modelagem da calça. Você tem desde essa, que assim, uma flor, até uma blusa, que não tinha que estar aqui, algumas listradas, mas tinha uma outra aqui em cima, que é essa aqui, tipo, tem flores diferentes em pedaços diferentes, estampadas de um jeito diferente, com mais cores, então, mais detalhes. Então, primeira coisa é filtrar. Tá, eu tenho dificuldade com calça estampada. Qual é o tipo de estampa? Eu adoraria ter uma calça floral. Beleza. Qual é a sua calça floral? Porque se você é a pessoa daquela calça que é uma flor e você fala, não, mas eu queria ter uma calça floral, e sem pensar muito, porque é calça floral e eu falei que eu queria ter uma calça floral, você tenta levar, sei lá, essa aqui, o efeito pode ser completamente diferente. Não quer nem dizer que essa calça não possa existir no mesmo armário da pessoa que tem a outra calça, mas você vai ter que entender o que conecta uma com a outra. E é justamente disso que eu tô falando. Qual é o seu padrão? O que tá aparecendo ali? Então, por exemplo, vamos lá, vou pegar o recorte aqui de uma dessas calças. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Aqui já tá saindo do floral. Tá, vou pegar essa calça aqui. Agora eu tenho que reaprender como que eu faço para colocar isso aqui. Eu queria usar esse negócio. Vamos lá, gente, aprendendo ao vivo a usar o programa, porque já faz um tempo que eu não uso. Tá, vou pegar essa aqui. Aí deixa eu ver o que mais vocês tinham mandado. Jaqueta... Não, vermelho. Vermelho, alguém tinha falado. Bom, aqui já tem vermelho, mas a pergunta era, não sei, eu só consigo combinar se tiver no meio estampa. Acho isso foda. Aqui sobre esse, é importante a gente pensar no seguinte.
Pode ser que isso seja um padrão de estilo, tipo, ah, beleza, eu vou usar desde que esteja na estampa. Mas, por via das dúvidas, vamos pensar. Aqui tá no meio da estampa, vou puxar mais alguma coisa que seja vermelha. Vamos ver. Ó, inclusive amei essa calça. Ó, já que você amou essa calça, vamos lá, vou tentar pegar alguma coisa. Tá, peças vermelhas aqui que vocês tinham me mandado. Aí, o que vocês tinham mandado aqui? Paetê. Ó, jaqueta de paetê. Olha a quantidade de possibilidades. Tipo, se vai ser blazer, se vai ser jaquetinha mesmo, né, como a gente chama, se vai ser mais brilhoso, se vai ser mesclado. Gente, eu acho que eu gosto mais do Pinterest. Acho que foi a primeira e a última vez que eu usei esse app aqui, porque eu sou muito menos familiarizada com ele. Desisto. Vamos lá. Vou pro Pinterest, que é o meu terreno. Jaqueta paetê. Putz, eu gostei bastante desse aqui pelo seguinte, eu tinha recebido uma também que era sobre onça, além da jaqueta de paetê. E aqui a gente vê as duas coisas juntas. O colar, ele meio que dá um acabamento, né? Tem a textura ali da jaqueta, tem a cor integrada, a cor da jaqueta se conecta de alguma forma com a cor dessa onça, a calça se conecta de alguma forma com a cor que tem na onça também, sem ser a cor exata da jaqueta. A jaqueta, ela não é super colorida. E essa jaqueta aqui, a gente poderia pensar em outras possibilidades. Deixa eu ver aqui na minha lista. Ah, lembrei. Essa jaqueta, ela funcionaria, por exemplo, com aquela calça que tinha uma flor só, porque a informação poderia ficar distribuída. De novo, depende demais do seu objetivo, depende do seu estilo, depende do que você quer, mas essas coisas, elas podem combinar entre si. Até o vermelho. O vermelho, quer ver? Que era a dúvida que a Paula falou aqui, que ela não sabe... Ela só consegue se tiver no meio da estampa, tá? Digitei vermelho aqui. A gente tem uma série de possibilidades. Primeiro, o tom do vermelho, segundo a quantidade que ocupa. Então, essa é outra coisa pra gente olhar. O que você quer trazer desse vermelho? O vermelho, ele tende a trazer uma baita energia pro look. Então, se for um vermelho mais aberto, você vai ter essa mensagem um pouco mais... enérgica, mais passional, de certa forma. Se for um vermelho mais fechado, isso vai ser contido de alguma forma. Se for só um ponto de vermelho, que nem aquela flor daquela calça preta que eu mostrei antes, você vai ter um efeito. Se for tudo vermelho, como, por exemplo, esse look aqui, você vai ter outro efeito. Nesse caso, por exemplo, é interessante ver que o vermelho está sendo pontuado com o sapato preto, com a bolsa preta, então ele traz algum contraste ali. E aí você tem uma modelagem, tem essa malha aqui, que traz uma coisa assim, tipo, mais curvilínea, mais maleável para o look. Você tem essa estrutura do casaco, que traz um impacto. Você tem essa calça, que ela é reta, mas ela tem esses detalhes aqui, que trazem também essas dobras, né, que trazem algum movimento. Então, isso vai mexendo na mensagem. O que te incomoda no vermelho? Porque tem uma coisa pra gente pensar, que é a seguinte: a gente só resolve coisa que a gente consegue identificar o que é quando a gente fala de estilo e do armário. Ou seja, eu tenho dificuldade com vermelho, não sei, eu só consigo combinar se estiver no meio da estampa. Começa procurando. Que tipo de estampa você acha mais fácil combinar com vermelho? Que tipo de estampa você acha mais difícil combinar com vermelho? Tem algum tipo de vermelho que você tem mais facilidade? Vermelho mais aberto ou vermelho mais fechado. Beleza, a gente já está delimitando aqui. A quantidade desse vermelho, não, aqui tá no batom, tá na roupa inteira, é muita coisa. Ou então, aqui para mim é mais tranquilo do que, por exemplo, nesse outro look que tá com o branco, e daí eu já acho que o vermelho ocupa um espaço, aí fica um bloco branco, um bloco vermelho, e isso talvez seja um problema para mim. Então, tá vendo como tem diferença? Porque quando você traz o monocromático pro look, você tá fazendo o olhar correr por inteiro ali naquele tema, e você tem naquele look que eu tinha mostrado anteriormente uma variação de peso, uma variação de modelagem, uma variação de uma série de detalhes que vai mexendo com a mensagem desse vermelho, que esse vermelho transmitiria. Ó, aqui, por exemplo, você tem um look também que está dentro da mesma questão do vermelho total, entre aspas, mas você já tem uma proposta completamente diferente, a começar que ela tá com esse top, que é uma lingerie. Então já é outra mensagem que ela traz pro look, ocupa menos espaço, é um vermelho mais fechado, então a modelagem da calça, a bolsa que ela tá combinando, tudo isso muda. Então é importante que você comece a delimitar qual é o problema. Então, por exemplo, aqui tem um vermelho na estampa, então com a calça seria tranquilo para mim. Será que nesse caso seria tranquilo porque você ainda tem essa continuidade do vermelho? Você conseguiria combinar com alguma outra cor? Porque é esse filtro que a gente tem que começar
a fazer. Deixa eu voltar aqui na calça estampada, que eu tinha falado antes, que as pessoas têm dificuldade de combinar, né? Eu vou voltar aqui na calça floral. De novo, entre um floral e outro você vai ter diferença, mas olha que interessante, até a onça, que foi outra coisa que eu tinha recebido, aqui a onça tá no sapato. E aí você tem o floral, você tem a onça, você tem um toque de cor, você tem a textura da jaqueta. A questão é como isso é distribuído, o que cada um desses elementos representa para você, como você vai integrar essas informações. Até quero pegar, ó, aqui de frente. Ela tá com um floral e ela tá com um ponto de cor. Não é um floral e um neutro. Não é tipo uma estampa e um neutro, né? Ah, tem estampa no sapato, tem estampa na calça e aí a blusa é toda escura. Ela trouxe esse outro ponto de cor. E até acho interessante a gente olhar de novo, que é a lógica do que conecta o quê, né? Tem uma ideia de que onça, listra, poá, essas três, principalmente. Onça, listra e poá, você meio que consegue combinar com qualquer tipo de estampa, porque seria estampa clássica. Há controvérsias, porque assim, nem todas as onças são iguais, nem todas as listras são iguais, nem todos os poás são iguais, depende de cor, de tamanho, de uma série de coisas, depende do seu estilo. Mas aqui, por exemplo, segue um pouco dessa lógica. E daí você tem a onça, você tem o floral, aí você tem os pontos escuros, aí você tem esse ponto mais colorido no look dela, que é um ponto que conecta, não é exatamente o mesmo amarelo, mas a intensidade dele conecta com o verde, conecta com o amarelo que tem aqui, conecta até com a intensidade do rosa, do laranja, de outras cores que você vê nessa calça. Então isso aqui vai interligando. Se fosse inclusive só o preto, a gente ia dividir o look assim. Uma proposta, outra proposta. Ainda que nesse caso ela tem o pelinho aqui que meio que conecta as duas ideias que parecem super diferentonas. Deixa eu pegar aqui, até ver se nesse da Olivia Palermo a gente tem outra ideia de calça floral para pensar. Aliás, aqui é um outro ponto interessante, já conectando coisas que vocês mandaram. Não tem vermelho nessa calça. Vou voltar nela de novo. Não, outra estava melhor. Se a gente tivesse um ponto vermelho aqui em cima, ele ainda não ia ficar totalmente deslocado, mesmo que não tivesse um vermelho nessa estampa. Por quê? Você tem aqui essa intensidade, tanto da cor, da intensidade aqui dessa cor com essas cores, quanto você tem o rosa, e tá meio que na mesma família. Então, quando eu falo do elemento de transição, eu não tô falando que você tem que ter um negócio exatamente igual ao outro. Tô falando que tem que ter alguma conversa ali. E aí entra no que a Valentina falou, que é, o elemento de transição é o seu estilo. Você pode tentar fazer isso aqui e não funcionar. E você pode tentar fazer isso aqui e ficar perfeito. O que muda entre um e outro? Muda o seu estilo aparecendo nas duas coisas. Então é esse o fio condutor de toda a escolha daquilo que entra no seu guarda-roupa. Deixa eu ver aqui alguma outra coisa que tinham me mandado. Ah, tinham me mandado da calça legging, e aí várias pessoas falaram da legging por uma série de motivos, até fiquei surpresa que vocês mandaram legging, mas vou tentar achar aqui. Tinha uma que a principal reclamação que veio da legging era porque era mais informal ou porque marcava um pouco o corpo, especialmente com blusas mais curtas, de fato, a legging ela cola no corpo, então ela vai marcar a perna bastante, vai marcar o quadril, vai marcar o bumbum, e aí porque ela marca, ela pode trazer alguma coisa, tanto de informalidade, que vai ser maior ou menor, dependendo do material, dos detalhes dessa legging, quanto de sensualidade, porque vai ressaltar essas curvas, principalmente do quadril, do bumbum. Então, existe sim essa questão, isso pode ser um elemento para você pensar, mas você não precisa abrir mão completamente. Por exemplo, aqui tem esse jogo de mostrar e esconder. Tem um pedaço da camisa que está mais curto, enquanto o outro vem e cobre. Então, essa é uma coisa que você pode tentar fazer para brincar. Outra coisa relacionada à legging, além do material e tal, essas coisas que a gente tem que pensar, é o acabamento dela. Deixa eu ver aqui se eu acho. Essa não é exatamente o que eu quero, mas talvez ela me dê uma similar. Essa aqui que eu até tinha mostrado nos stories outro dia. Isso aqui já muda a forma como a gente percebe. Isso aqui é um bolso falso, provavelmente. Aí aqui você tem botão, você tem o cos, você tem essa abertura do zíper. Então isso já muda a forma como essa calça ela vai ser percebida, porque ela não vai trazer toda a atenção aqui no sentido de colar, de delinear, de marcar como a legging sem nenhum desses detalhes marca. Aqui nessa calça a gente também tem um outro ponto para prestar atenção, além do material, que é o seguinte. Tá vendo que tem uma pequena sobra? Ela não vem
completamente colada, isso já muda a forma como a gente percebe essa peça. Ela já não desce criando o mesmo efeito. Daí, como você vai combinar isso de novo, depende de onde você está indo, depende do objetivo, mas não é uma coisa que você tem que tirar do seu guarda-roupa. Tem uma marca que eu estou tentando lembrar qual é no Brasil, que faz legging não só como uma roupa esportivaça, mas ela faz com umas cores diferentes, com uns recortes, com umas coisas que você consegue trazer para o dia a dia, que não fica só essa cara da legging, tava com preguiça, vestir uma legging, a legging da academia que eu estou aproveitando para as outras coisas, mas que você pode trazer outros elementos do seu estilo ali, não vou lembrar agora, mas, ó, você pode trabalhar com cor, por exemplo, aqui a gente tem essa calça, que é quase uma skin, vem pro vermelho. Você pode ter algum tipo de recorte. Ó, aqui é prata, um prata fechado, né? Não um super prata. Então, você pode trazer. Eu tô lembrando agora dessa marca. E eu tô com uma calça na cabeça que é um azul maravilhoso. Como é que é o nome dessa marca? Ai, eu não vou achar. Se eu achar, depois eu posto nos stories. Mas ela tem essa coisa de ser a legging, mas ser uma legging diferente. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui que eu tinha marcado. Calça estampada, jaqueta de paetê. Até vou voltar na jaqueta de paetê. Vamos pensar então. Aqui a gente tem alguns looks de formalidades diferentes, até nessa minha primeira busca, que poderiam ser usados não só à noite, né? Porque muita gente tem medo, por exemplo, do brilho, porque fala, não, brilho, mas brilho é uma coisa de noite. Depende de como você usa. Por exemplo, se isso é um detalhe, se você traz aqui, você tem um shorts, o shorts é levemente desfiado, é jeans, né? Então tem alguma lavagem ali, então, um shorts jeans, aí ela tá com uma camiseta, a modelagem dessa jaqueta é uma modelagem que vem mais pro informal, então você tem o punho, peraí que eu vou rabiscando aqui, vai, gente. Vamos lá. Aqui é jeans, aqui você tem um desfiado, aqui você tem o punho, você tem essa modelagem, que ela é uma modelagem um pouco mais informalzona, então isso ajuda ela puxar para cima, o ponto de cor conectando, aí aqui você tem a jaqueta ocupando menos espaço no look em relação à perna, e a perna também está um pouco mais exposta, aí é shorts que traz essa informalidade, aí você tem essa bota que não é uma bota com salto, então traz um peso visual para o look, então é diferente de você pegar o paetê e falar, não, vou usar esse blazer de paetê com um escarpin, com uma saia super colada, e uma blusa com uma transparência, alguma coisa assim, e todos os elementos remetendo a essa coisa do festão. Tudo depende de como você vai usar essa informação. Deixa eu pegar aqui uma outra. Ó, mesmo aqui, tá com a calça jeans, tá equilibrando, né, porque o jeans, ele tá tirando um pouco da formalidade. Aqui é um blazer, e aí tem essa calça que não é jeans, que é uma calça que vai mais pro chino, aí você tem o sapato funcionando como ponto de conexão entre essa informalidade da calça, e aí essa coisa do arrumado do blazer, e até é interessante ver que são tamanhos diferentes, né, tem bolinhas, tem cores, tem detalhes, não é só aquele paetezão bem festivo que a gente sempre vê, então tem várias formas de você trabalhar esse elemento, mas quando você entende a sua, fica muito mais fácil, beleza, isso aqui é mais festivo. Por que é mais festivo? Porque ele é muito brilhoso, porque é o paetê, porque ele traz essa informação que a gente associa com festa, com noite. O que mais eu vou associar com festa, com noite? Talvez um tecido muito sofisticado, um salto muito alto, muito fino, outras coisas que tenham brilho. Então, você não vai trazer todas essas coisas, você vai trazer outros elementos. Mesmo nesse caso, o blazer que tá aqui, ele é um blazer um pouco mais quadrado, ele não é um blazer tão certinho no corpo, tão acinturado, tão mais leve. Então, isso, por si, já vai equilibrando essa informação que esse paetê traria, que esse brilho traria. As cores, a diversidade de cores que a gente vê aqui, também. Você vê que ele não é todo brilhoso, ele é brilhoso em alguns pontos. Tem várias coisas aqui que são coloridas, mas que não são metalizadas. Então, é outra coisa para se pensar com relação a esse aspecto. Aliás, falando em paetê, já aconteceu algumas vezes de eu abrir uma caixa de perguntas e alguém me falar assim, ou de eu falar de paetê aqui em live, e a pessoa falar, eu adoro paetê, mas o paetê não tá, nem sei se tem comentário desse aqui hoje, deixa eu ver, acho que não. O paetê não tá na minha cartela, eu tenho uma cartela XYZ suave, eu não posso usar paetê. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Paetê é um tipo de elemento, a cor é outra. Uma cor não vibrante ficar melhor em você não quer dizer que o paetê precisa ser excluído do seu guarda-roupa.
Paetê, você pode ter paetê que é metalizado, você pode ter um paetê que é um pouco mais fosco, aqui mesmo nessa imagem. Não é uma cor tão vibrante, ele não é super brilhosão, ele poderia ser até um pouco mais fosco, poderia ser como aquela primeira jaqueta que eu mostrei quando eu abri o Pinterest aqui, que era uma jaqueta um pouco mais fosca com a onça. Então, não se prendam nisso, você tem que entender o que é o seu elemento e trabalhar a partir dele. Deixa eu ver aqui os comentários. Tenho várias leggings coloridas que só uso para trabalhar, educação física. Gostaria de usar em outros ambientes, mas na internet eu só vejo combinações de legging preta e opaca. Audrey, depende do modelo dessa legging, se ela tem recorte, do tipo de material. Como você usa para educação física, é provável que ela tenha um material também super informal. E aqui você tem que entender 2 pontos. Primeiro, o quanto de informações relacionadas a esporte você tem nos seus padrões visuais. Por exemplo, você é aquela pessoa que, independentemente de trabalhar, né, na área da educação física, você gosta de, por exemplo, essas peças que tem as listras, essas peças que tem um material, aquela telinha, aquele dry fit, você gosta dessa mistura do esportivo com o urbano, você se sente bem ou você usa a legging no trabalho precisamente por conta de uma necessidade de movimento, enfim, de vestuário técnico para você, vestuário de performance. Porque se você não tem esses elementos no seu estilo, fica um pouco mais difícil de trazer algo que é mais técnico para o dia a dia. Esse é um ponto. Outro ponto é como você escolhe essas peças. Porque mesmo que a gente esteja falando de roupa para atividade física, ou como eu brinco sempre aqui, até pijama, tipo, qualquer coisa que entra no seu armário, existe um jeito dentro daquela categoria de você trazer o seu estilo. Então você tem que ver se quando você está escolhendo essas leggings coloridas, você está escolhendo as cores que estão no seu padrão, e quando eu falo no seu padrão, não quer dizer na sua cartela de cores, falando no seu padrão de estilo, são coisas que são diferentes da gente pensar. Às vezes você está dentro de uma cartela e a cartela inteira não vai funcionar para você. Tem coisa que não faz sentido por conta do seu estilo. Então você tem que entender, você está considerando isso? Tem algum tipo de detalhe, algum tipo de recorte, alguma altura dessa legging, alguma informação ali que tenha a ver com o seu estilo, que tenha que aparecer mais? Por exemplo, você vai lá e compra uma legging que é toda recortada, que tem vários pedaços que são vazados, ou que tem vários pedaços que são transparentes. Mas você não tem nenhuma outra informação nos seus padrões relacionada à transparência. Você comprou aquela legging porque era uma legging diferente de atividade física. Agora, se você me fala, putz, eu gosto bastante de, até metalizado, que eu tava com essa imagem que eu queria muito achar foto, mas eu gosto bastante de metalizado, eu gosto de cor forte. Aí você vai lá e compra uma legging azul metalizado. Aí você pega aquela legging, ela já tem esse padrão, que já é seu. E aí você consegue juntar com outras coisas, trocar o calçado que você tá colocando com mais facilidade. Então é esse ponto. Se você tá escolhendo dentro do seu estilo para o trabalho, e se essa informação, ela aparece fora do seu trabalho porque ela é sua, ou se ela aparece ali por uma obrigação técnica. Então são 2 filtros que eu faria aqui. Minha única legging no momento é uma de flanela verde água com estampa de florzinha vermelha. Ela é estranhamente fácil de combinar. Acho muito mais difícil combinar aquelas pretas ultra brilhantes. Esse aqui é o melhor exemplo que eu posso te dar, porque se você procurar na internet de legging, a maioria das coisas que você vai ver, como eu tava procurando aqui, é justamente legging de cirrê, legging de algum material resinado, ou alguma coisa que tenha esse aspecto mais brilhoso, ou imitando couro, ou alguma coisa do gênero. Por que a sua legging de florzinha vermelha funciona estranhamente bem? Porque provavelmente tem alguma informação do seu estilo ali, que é do seu estilo, e que não tem nessas outras leggings que a gente normalmente vê facilmente na internet, Aqueline. Esse que é o ponto, é isso que eu tô falando, e é o que a Valentina tinha falado antes. Então nosso estilo é o elemento de transição entre as peças. É o seu estilo que é o elemento de transição entre as suas peças, que faz com que você consiga combinar estranhamente bem. Fui eu que falei que amo brilho e tenho uma cartela de cores opacas. Que bom que foi um comentário marcante. Audrey, não foi só você, teve mais alguém que me falou disso. Eu recebi umas 2 ou 3 vezes de pessoas diferentes e eu fiquei assustada, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu já vi uns paetês tipo de couro, fica uma textura linda e sem brilho nenhum. É isso. Paetê é um universo. Mais quadrado, é maior, é menor, é furta-cor, é metalizado, é fosco, é de algum outro material que não seja plástico. Qual é o seu? Você era Sport Spice quando era criança? Ótimo. Quanto da Sport Spice você tem?
no seu estilo. O estilo esportivo faz parte do meu estilo mesmo. Muito obrigada. É isso, é entender mesmo dentro desse universo esportivo o que é seu e além disso, porque não é só isso que tem no seu estilo é uma mistura de coisas, o que tem para você fazer essa transição para os outros lugares. Muito bem, lembrando que semana que vem a gente não tem estilo livre nem vestido intencional por um bom motivo. Segunda a sexta, 12h30 do horário de Brasília dessa semana e da próxima, a gente vai ter live todo dia. Lives que não ficaram gravadas, então se programa para assistir. Eu te vejo na segunda-feira e, inclusive, eu vou deixar uma caixinha nos stories para você me contar o que você quer que eu fale nessas 2 semanas de live. Eu já tenho conteúdo programado, mas eu tô na dúvida entre alguns, então a sua opinião vai me ajudar a priorizar essas 10 lives. Te vejo na segunda. Um beijão!